Na casa do Senhor, pode se sentar. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37, vamos continuar o estudo da palavra do Senhor. Todos encontraram? Abre o de Deus. Ezequiel 37, nós vamos continuar o estudo da palavra do Senhor. Semana passada, nós aprendemos sobre a importância de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Deus falou poderosamente conosco, sobre nossos filhos ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, todas as vezes nós atentamos a ouvir a palavra de Deus, nós obteremos força para chamar a existência das coisas que não são, como se elas já se fossem, para trazer vida até em ambientes onde a morte se torna predominante, principalmente questão de morte espiritual, afastamento da pessoa de Deus. Então, se faz necessário a pessoa ouvir a palavra do Senhor. E diz assim, continuando bem, versículo de número 5, Ezequiel 37, 5. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei o sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela fala da importância de nós ainda entendermos que é da parte do Senhor que vem o soprar do Espírito, ou seja, o fôlego da vida. Então, se nós precisamos viver aqui nessa terra, além de respirarmos sobre o ar, quem nos dá é Deus, a nossa alma também precisa respirar. E como que a nossa alma ela vai respirar, pastor? A partir do momento que nós
começarmos a ser cheios da presença de Deus. O Espírito Santo da parte do Senhor, ele almeja morar, habitar, fazer morada dentro de nós, dentro dos nossos corações, na nossa alma. E para a gente soprar o fôlego da vida que vem da parte de Deus, nós precisamos ser cheios, a nossa alma respirar, nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo. Quando nós recebemos e aceitamos Jesus, nos foi dada uma medida do Espírito Santo. E nós precisamos fazer valer a pena essa medida do Espírito Santo que nos foi entregue, como a palavra mesmo diz, Espírito Santo. Então, o que nós, como cristãos, precisamos fazer? Santificar. Ou seja, santificar a nossa mente, as nossas falas, a nossa forma de agir ou de lidar com determinadas situações. Santificar, irmãos, a nossa vida cotidiana. Você tem que se santificar, pastor, se separar, para você viver nesta terra o plano de Deus, para você viver nesta terra a vontade das Escrituras. Tem gente que muitas vezes está totalmente afastada do direcionamento de Deus e talvez a sua alma não está conseguindo respirar. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que com o afastamento de Deus, elas são tomadas por perturbação, por enganos, são completamente tomadas por enganos das trevas. Por quê? Se a alma não respira mais, a morte espiritual que chega à vida da pessoa. Então se faz necessário a sua alma respirar, ou seja, o fôlego da vida, o soprar da vida, não somente nas suas narinas, graças a Deus, nós podemos respirar pelos pulmões e respirar. Graças a Deus, nós não precisamos de nenhum tipo de aparelho para respirar. A gente consegue respirar. Deus soprou o fogo da vida em nós. Então, mas também a nossa alma, ela precisa também respirar. A nossa alma, ela precisa estar o quê? Viva. Não se esqueça que o Vale de Ossos Secos era a representação da morte de toda uma nação que estava completamente afastada de Deus e vivendo o quê? A morte espiritual. Aonde o que mais precisava tomar vida era a alma daquelas pessoas. Aquelas pessoas, por estarem afastadas de Deus, estavam morrendo uma morte espiritual, declínio na sua vida e na sua comunhão com o Senhor. Então aqui ele diz, ele diz a palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então é a promessa de Deus, que se o Espírito, o fôlego da vida, entrasse naqueles ossos, eles ganhariam o quê? Vida. Irmãos, esteja qual for a sua circunstância perante o Senhor, a sua vida espiritual, você só vai ganhar vida se Deus soprar ali o Espírito dele sobre você. A pessoa só vai conseguir se levantar no mundo espiritual se ela der lugar à presença de Deus. Aquela pessoa que se afastou, que largou o caminho, que deixou o caminho, que deixou a presença, a alma dela só vai ganhar vida se ela se deixar ser trabalhada por Deus, se deixar ser transformada por Deus, deixar Deus soprar novamente o fôlego da vida dentro dela. Mas para isso, a pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor. A pessoa precisa querer Jesus. A pessoa precisa querer estar servindo a presença do Senhor. Então a pessoa precisa querer ser cheia de Deus. O batismo do Espírito Santo, irmãos, é isso. É você estar tão cheio da presença de Deus que
que você transborda. Aí vem orar, falar em línguas, né? Porque a pessoa ela se encheu tanto de Deus, Deus preencheu tanto ela, tanto a vida dela, agora ela ora em línguas. Ou seja, é como se você pegasse um copo, estivesse vazio, você fosse colocando água, aí chega no limite do copo, ultrapassa aqui e transborda. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. A pessoa se separa, ela ora, ela lê a Bíblia, né? Ela medita nas Escrituras, ela ouve louvores, ela louva ao Senhor, ela leva uma vida cotidiana segundo a palavra de Deus, segundo a verdade. Ela vive as Escrituras diz diariamente na sua vida e vai chegar um dia com o seu Espírito Santo, como ela se encheu de Deus por toda a semana, ela vai o que? Transbordar. Por isso, irmãos, que a gente fala, ensina, né? Que para nós ali recebemos o batismo com o Espírito Santo, tem que buscar essa comunhão ali na sua semana, no seu momento diário, na sua vida cotidiana, se separar, se santificar, santificar a sua mente, santificar o seu coração, as suas palavras, os seus hábitos. Por quê? O batismo com o Espírito Santo é isso. Você se encheu tanto de Deus, mas tanto de Deus, está tão cheio de Deus, tão repleto de Deus, cheio da unção de Deus, cheio de dor, né? Está ali transbordando na oração, na palavra, com o coração ali cheio de Deus, que você transforma. Ali a evidência desse transbordar, a evidência que soprou o Espírito sobre a sua vida, você é cheio de Deus, cheio da glória de Deus, é o batismo com o Espírito, sim, com falar em outras línguas, ou em línguas estranhas, né? Como as pessoas falar ali na língua dos anjos, amém, como Deus, é você ali falar ali algo que só Deus, né, vai saber o que você está falando, ou aquela pessoa que realmente tiver aquela comunhão com Deus, tiver o dom da interpretação. Mas o batismo, né, do Espírito Santo é isso, é você se edificar espiritualmente. Então, o batismo com o Espírito Santo, pastora, é a minha edificação própria? Sim. É a sua edificação espiritual, é a sua edificação, né, a sua comunhão com Deus. Você está tão cheio de Deus que você foi edificado, você foi completamente cheio, até transbordar. E a evidência é orar e falar em línguas. Então, é de extrema importância para a vida do cristão. Então, Deus quer trazer vida, quer colocar vida e assoprar vida ali para que os nossos tempos vivessem novamente. E diz aí, olha, e porém, versículo 6, nego sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha a obra que Deus ia fazer. Deus ia pegar ali, juntar, ligar um osso a cada osso, que os ossos estavam completamente espalhados, sequíssimos. Aí Deus ia revestir aqueles ossos com carne, nervos, pele, e no final ia soprar o fôlego da vida, e ia o quê? Voltar a viver em nós. Talvez a vida espiritual de muitas pessoas esteja assim, como um vale de ossos que ossos. A pessoa não tem tempo para orar, a pessoa não tem tempo para reagir, a pessoa não tem tempo nem para estar na igreja. Pois a pessoa está tão fora do plano de Deus, nem na casa de Deus não tem mais, já está lá no mundo, né? Fazendo o que ele deveria fazer, mesmo sendo conhecedor da palavra do Senhor. Mas Deus ele pode soltar vida novamente a essas pessoas, sim, se elas derem lugar a Deus, se elas abrirem o coração novamente para Cristo, se elas quiserem retornar novamente à presença do Senhor. Só que essa decisão de retorno é uma decisão própria,
Porque se a pessoa ela volta por voltar, ou ela volta ali sem querer ou sem decisão própria, ela novamente retornará o quê? A saída. Ela não vai conseguir o quê? Permanecer. Então a decisão tem que ser própria, irmãos. Aí Deus falou assim: olha, eu tenho a capacidade, Deus falando, de juntar osso com osso, cabelos, carne, pele, né? Reformar completamente, fazer e levantar, e ainda soprar de novo o fôlego da vida. Deus é poderoso, Ele é o Criador, Ele que formou o homem. Ele pode formar daquilo que Ele quiser, do barro, do osso, o que Ele quiser fazer. Ele pode formar de novo e sobrar o quê? Sobrar a vida. Amém, de Deus. Deus também tem a capacidade de reformar a nossa vida espiritual, de reformular ali a nossa comunhão com Deus, de refazer, de recriar. Deus ele tem a capacidade de recriar onde não existem as coisas. E criar de novo. Já existiu, já esteve, já foi muito fim, mas não está mais. Deus ele é capaz de recriar novamente. Deus tem a capacidade de recriar, né? Recriar um coração puro, recriar órgãos internos, externamente, estender, curar, libertar, transformar, mas recriar se for necessário, refazer. E na nossa vida espiritual, a mesma coisa. Deus tem a capacidade de recriar a nossa comunhão, refazer a nossa comunhão, desde que a gente ouça a palavra, ouça a voz de Deus, queira essa comunhão verdadeira com o Senhor, queira essa busca verdadeira com a presença de quem? Do Espírito Santo do Senhor. Desde que a gente queira se encher de Deus e se esvaziar de nós mesmos. Aí diz, olha, continua, versículo 7. Então profetizei, como se deu-me ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Pastor, será que é impossível acontecer? Onde a morte é predominante? Não, é possível se a pessoa não for capaz o quê? De profetizar. E o que é profetizar, pastor? É levantar a voz e exercer a palavra com autoridade. É você abrir a boca e você confessar a palavra que foi lhe dada pela parte do Senhor com fé. É você abrir a boca e determinar a palavra, dizer aquilo vai se cumprir, vai se realizar, porque você crê que Deus é fiel e justo para realizar. Aí é você abrir a boca, tendo a certeza que a fé é a certeza de se receber aquilo que se espera, a prova das coisas que não se viu. Então, se Deus te deu uma palavra a respeito daquela situação, aquilo vai mudar, aquilo vai se reverter e aquilo vai se tornar uma realidade. É você abrir a boca e proferir a palavra inspirada na unção de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor. Irmão, mas como que eu vou poder abrir a boca, pastora, e ser aí um profeta dentro da minha casa, um profeta na minha própria vida, um profeta dentro do meu trabalho, um profeta na cidade onde eu moro, um profeta no lugar onde eu vivo, a partir do momento que a sua boca falar o que realmente você crê e acredita. A partir do momento que você abrir a boca e confessar segundo a palavra de Deus, mas não da boca para fora, mas confessar chamando a existência com fé verdadeira, acreditando fé verdadeira em Deus. A partir do momento que você orar com autoridade no mundo espiritual, a partir do momento que você orar acreditando que aquilo que você diz
vai se tornar uma realidade. Aquilo que você determinou vai acontecer segundo o plano de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a fé que você diz acreditar. Amém, povo de Deus? Profetizar é falar a palavra na inspiração de Deus, com fé, crendo, tendo a certeza que se Deus ali prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Se lhe foi dado a palavra da parte do Senhor, se Deus ali disse, que falou, vai acontecer. Ou seja, é você abrir a boca e falar, terminar, confessar a palavra segundo a inspiração de Deus. E o que aconteceu, pastor? Aconteceu que eis que aconteceu um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então se cumpriu aquilo que o profeta Ezequiel abriu a boca e declarou. E o osso começou a se juntar em um osso. Imagina, tanto de ossos assim como ele vai, aí o osso foi se ligando no outro, foi se juntando no outro, tomando forma de esqueleto por completo. Ali os ossos foram se juntando, imagina, o osso da perna que juntou ao osso da coluna, que juntou ali ao osso do braço, que juntou ao osso do pescoço, que juntou ao osso da cabeça, e foi se formando ali o quê? Esqueletos, ou seja, completos. Aí diz aqui, continua. E olhei, e eis que vieram erros sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. Aí ele falou, além dos ossos se juntar cada osso ao seu osso, foi vindo eles, pele, carne, e foi aí o quê? Formando o corpo humano, a matéria novamente. Qual que é o estado da sua vida espiritual? Será que a tua vida espiritual ela está no pó? Ou seja, tem nada, só ossos secos? Será que a sua vida espiritual está no osso grave? Será que a tua vida espiritual está como? No osso junto, ligado? Será que a tua vida espiritual está onde? No nervo? Será que a tua vida espiritual está aqui? Nas carnes? Será que a tua vida espiritual está na pele? Já? E sem vida? Ou a sua vida espiritual já está ali ganhando ali, irmãos, comunhão com Deus, soprando ali dentro do Espírito? Como está o seu crescimento espiritual, sua comunhão com Deus? Qual é o seu nível espiritual de comunhão com a palavra, com a oração, com a fé? Teu compromisso com Deus, com as coisas de Deus? Como está o seu espiritual, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus? Cabe a cada um analisar-se a si mesmo e observar. Porque esses todos os estados que a pastora falou, osso, pó, sem nada, osso, vida de nervos, de carne ou de pele, nenhum deles tem vida o quê? A morte ainda é predominante. Irmãos, e a morte, que é a natureza do pecado, tem sido predominante na vida de muitas pessoas que se dizem ser cristãs. E como uma pessoa vai falar, que ela é extremamente cheia de Deus, ela está transbordando Deus, ela está cheia da unção de Deus, se ela ainda estiver vivendo o quê? A natureza do pecado. Se a natureza do pecado é a morte, se ela ainda estiver na prática do pecado. Então, falta o que essa pessoa? Primeiro, um bom conselho perante o Senhor. Por quê, pastor? Porque a natureza do pecado, que é a morte,
está sobressaindo. Em vez de sobressair aqui, a vida verdadeira que está em Cristo Jesus. Não adianta, irmãos. Imagine, por exemplo, a pessoa fala assim: não, porque eu sou de Deus, eu sou cheio de Deus. Aí, amanhã, ela continua no mesmo pecado, na mesma prática. Ué, mas então não é Deus que está falando da pessoa. Ela está ali o quê? Vivendo na misericórdia, né? Mas cheia de Deus aquela pessoa não é. Está ali vivendo na misericórdia. Ou seja, a qualquer momento, ali o diabo pode encontrar uma brecha maior que ela já está dando, entrar, matar, roubar o quê? Isso aí, ela está vivendo na misericórdia. Mas cheia de Deus essa pessoa não é. Porque é tudo o oposto ou o contrário do que Deus mostra ser, irmãos, a vida espiritual. Porque, como eu te disse, o pecado é a natureza de quem? Do diabo. A natureza do mal. Essa pessoa que se encontra na prática do pecado, que está prevalecendo na vida dela, não é a vida de Deus. Não é a vida de Deus, pastor, não. É a morte espiritual, que é a natureza do pecado. Então, talvez existam pessoas que estão assim, como no pó, ossos secos, muitas das vezes ossos já com nervos, ossos já com carne, ossos já ali, até com pele, mas ainda sem vida. Ou seja, a morte está ainda ali, predominando. E isso é um perigo, irmãos, que o pior estado é a morte espiritual, aonde a pessoa não tem vida verdadeira com quem? Com Deus. Aonde realmente a pessoa ela acha estar bem, mas não está. Ela acha estar apta e preparada para a volta de Jesus, mas não está. Ela acha assim, ela pensa assim: nossa, até pastor, se a morte física chegar, eu vou para o céu. E ainda não vai, porque não está pronta, não está preparada. A morte espiritual é a natureza do pecado. Isso cada um deve se analisar. Pastora, mas quem é cristão é falha? Sim, é falha, mas não permanece na prática do pecado. A pessoa que é cristã de verdade, que é parecida com Cristo, assim que ela percebeu que o que ela está fazendo é errado, o que ela faz? Ela se arrepende e ela deixa e não mais pratica aquilo que ela aprendeu que é o errado, está fora do contexto da palavra de Deus. Ela não vai ouvir, vai aprender algo, depois do dia que ela vai fazer a mesma coisa. Por quê? Se ela fizer a mesma coisa, ela continua na prática do pecado. O cristão não deve permanecer na prática do pecado, não vem como de Deus. Pastor, mas o cristão é falha, mas não deve permanecer no erro. Assim que a pessoa aprender e entender que haja na pessoa um conselho, para que a vida espiritual da pessoa seja retornada novamente, para que ela viva a unção do Espírito Santo, para que ela viva a comunhão, para que a vida espiritual dela seja verdadeira. É impossível, pastor, recobrar a vida espiritual? É impossível ganhar a vida espiritual de novo? É impossível? Não. Desde que a pessoa queira abrir a boca, falar segundo a palavra, mas não somente falar segundo a palavra, mas ela queira assumir a prática da palavra de Deus diariamente sobre a sua vida. Uma decisão própria. A pessoa precisa se decidir: eu quero Jesus, vou viver Jesus, eu vou ser de Jesus, e eu vou ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, até transbordar. Ou seja, vou estar tão cheio, tão ali no limite, tão cheio da presença de Deus, que eu vou começar a transbordar e ali, aparentemente, o sinal do transbordar de estar cheio de Deus, para falar em línguas, orar em línguas estranhas, no sentido. Amém, povo de Deus?
Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Hoje nós vamos